É, tá Agora certo. esta chamada está sendo gravada. Ó, Então, vamos elevar nosso pensamento ao nosso Pai Maior, primeiramente, louvando, né, e agradecendo toda a paz, todo o amor que tem por todos nós. E aqui, Senhor, neste momento, onde a gente se reúne aqui, almas queridas, fraternas, né, que já criamos esses laços de amizade, reunidos aqui em teu nome para receber os teus ensinamentos através desse estudo maravilhoso. Então, que a nossa mente possa se ampliar cada vez mais para absorver todo esse manancial, né, de conhecimento, de aprendizado que precisamos e necessitamos para a nossa jornada evolutiva. Então, que Deus abençoe a todos, que todos hoje possam estar receptivos, né, a todos os ensinamentos, a todas as informações que iremos receber nesta noite. E que também que o nosso instrutor, né, receba todas as intuições necessárias do seu mentor espiritual para que possa passar, né, sempre com essa dedicação, com esse amor que ele tem. Então, que Deus abençoe a todos, que assim seja. obrigado, que assim seja. Boa noite, Lúcia, Cristina, Janete, Márcia, Aparecida, Boa Oeli. noite. Sejam todos bem-vindos, tá? Boa noite. Vamos retomar o nosso estudo, tá? Sem pressa. Já está há uns 6 anos que a gente está com o Livro dos Espíritos, né? Mas a gente não tem pressa, não. O importante é cada vez mais nós buscarmos a reflexão, buscarmos falar sobre as questões, sobre as respostas, porque é uma forma da gente mostrar que tá tendo facilidade com a matéria. As primeiras vezes que eu li, eu não conseguia falar sobre a resposta, né? Era algo simplesmente colocado ali que eu ficava com o pé atrás com relação às respostas. Aos poucos, essas respostas começam a fazer sentido, começam a se encadear em todos os liames da vida, e a gente vai vendo a sabedoria dos espíritos que está contido nessa obra, o Livro dos Espíritos. Nós estamos nas leis morais, demos por iniciada a lei de sociedade. Tá? Hoje nós vamos tratar do tópico vida de isolamento e voto de silêncio, né, que é capítulo 7, item 2. Nós estamos em formato virtual, né? Eu sou Alberto Lima, e nessa lei de sociedade, Kardec, ele, de forma didática, por um grande pedagogo que ele divide em 3 tópicos. Ele fala da necessidade da vida social, ou seja, a vida social como uma necessidade da criatura, né? Ou seja, nós não fomos feitos para vivermos isolados. A vida social ela permite diversas experiências que permitem nos crescer, aprender, refletir, desenvolver. Então, por isso estamos em vida social, por isso vivemos em comunidade, por isso há essa que ele chama de necessidade de termos vida social. Diante dessa necessidade de vida social, que os Espíritos nos colocam, que é uma lei natural, né, que a gente é estimulado, a gente busca isso, tem a questão de algumas pessoas quererem viver isoladamente, né, se isolar. Outros, por questões diversas, principalmente religiosas, decidirem viver em silêncio. E é o que nós vamos abordar hoje, né? E o terceiro tópico são os laços de família, né? Que fecha essa questão de uma vida social. Bom, primeiro, para a gente entrar em isolamento, né? Vida de isolamento social, vamos ver o que é isolamento, né? O dicionário.com, ele diz que isolamento é uma ação ou efeito de isolar, separar dos demais, né? Separação. Ou seja, isolamento, você está separado, você é retirado do convívio dos demais, né?
ou seja, é privada do contato social. Isso aqui é isolamento, né? Voto, né? Voto tem vários sentidos, né? De votação, manifestação de opinião, né? Mas o que nos interessa é a decisão. Voto como uma decisão ou uma promessa feita deliberadamente e livre. Ou seja, alguém faz um voto religioso, né? É uma decisão, ele toma uma decisão de agir de determinada forma, né? O silêncio, né? Silêncio, estado da pessoa que cessou ou se abstém de falar, de produzir qualquer som. Ausência de ruído, socorro, calma, sigilo, segredo, né? Interrupção do discurso. Então, voto de silêncio é um parecer, é uma decisão de alguém, né, que interrompe o discurso, a fala. Então, deliberadamente, ela faz uma promessa de não falar. O isolamento social, a pessoa se isola. Ela toma uma decisão de ficar isolada do contato social. O voto de silêncio, a pessoa deliberadamente toma essa decisão de não falar, de não se comunicar. Isso nós vamos ver lá no Infopédia, tá? Ou seja, ela simplesmente para de se comunicar. Tá? É o voto de silêncio. Bom, esses dois tópicos, voto de silêncio e vida de isolamento, é o tópico. Dentro desse tópico, Kardec faz lá na questão 769, ele questiona, olha, concebe-se que, como princípio geral, a vida social esteja na lei da natureza. E ele pega da resposta dos espíritos que a vida social é uma lei natural, faz parte da lei natural. Ele diz, tudo bem, eu entendo que, como princípio, a vida social esteja na lei da natureza. Mas, como todos os gostos são também naturais, aí ele faz um argumento lógico, né? Ora, mas todos os gostos não são naturais, não são das criaturas? Por que o isolamento absoluto seria condenável se o homem encontra nele satisfação? Então, o que Kardec faz? Olha, sabemos que, como princípio, a vida em sociedade, tá, faz parte da lei natural, da lei da natureza. Mas se as pessoas não têm gosto, elas não têm, não sente prazer, né? Elas não, e o prazer não é algo natural da própria criatura. Por que, então, que o isolamento absoluto, isolamento social, ou seja, você sair do meio social, daquele convívio social, de forma absoluta, seria condenável, já que o homem que faz isso encontra uma certa satisfação. Dá para vocês conseguirem entender o que ele está querendo? Tá? Então, o que vocês acham disso? É condenável você se isolar? Não é um gosto, não é interesse da criatura? Por que seria condenável eu me isolar numa caverna? Ou eu me trancar numa casa e não falar mais com ninguém? Né? Ou eu entrar num mosteiro e não me comunicar mais com meus familiares, com a sociedade, ficar isolado lá? Porque aí seria condenável. Ô, Alberto, Oi. oi, boa noite. Assim, no meu ver, porque assim, pela própria natureza, né, do ser humano, ele é um ser como se diz, que foi criado para viver em sociedade, né? Então a gente só evolui se a gente tiver o outro. Então, você acha que o condenável aí seria porque você estaria retirando voluntariamente os meios de evoluir? Com certeza. Alguém mais ia É um falando? ato também de egoísmo, né? Eu penso assim, pegando o gancho de Edna, boa noite, Oi, Janete. pegando o gancho de Edna, eu acho assim, que utilidade tem da pessoa se isolar? Se a gente vê aqui, como eu já tinha dito até de outra vez, né, para aprender, para ensinar, para se melhorar, para evoluir.
Mas aí eu fico pensando, não é que Deus vai condenar. Eu acho que não é Deus que condena. Eu acho que você perde a oportunidade. E aí eu penso, é uma coisa que eu penso assim, a pessoa se isola ou então faz voto de silêncio, então se tiver uma oportunidade de reencarnar, vai reencarnar muda, já que quis ficar silêncio. Olha que acontece mesmo, né? Interessante as colocações. Realmente, a própria noção de lei de sociedade, né, de necessidade de convivência social, né, ela nos traz isso. Será no convívio que eu vou identificar minhas falhas? Será no convívio com um companheiro difícil que eu vou perceber que a minha paciência é curta? Será no convívio do chefe difícil, né, que eu vou entender que eu preciso dar mais um pouco, que eu sei menos? Ou seja, o outro é que aponta o nível que eu estou. Será sempre o outro que vai apontar e vai me dar indícios de como é que eu estou indo, né? Então, quando eu retiro isso, eu me isolo, eu tiro esse identificador, né? Esse aditivozinho que eu não sei, eu acho que eu estou bem, eu não brigo com ninguém, né? Eu não falo palavrão com ninguém, porque não tem ninguém para falar, né? Então, eu posso estar me iludindo, achando que estou bem, elevado, mas, na realidade, né, eu posso ir, por exemplo, lá para o Tibete, passar 5 anos lá com os monges, com voto de silêncio, e achando que estou bem. Aí volto para Natal, São Paulo, por exemplo, e vou no andar, na hora do rush, o metrô ou os ônibus cheios, né? Como é que eu vou me portar? Com aquele ônibus, o pessoal pisando, correndo, gritaria. Eu vou me equilibrar, vou estar realmente equilibrado. Tá? Então, esse isolamento absoluto tem um motivo aqui, né? Mas vamos ver o que é que o Espírito de Verdade vai responder para nós. Né? Ele vai dizer que seria uma satisfação egoísta. Me isolar, né? Sair do convívio é uma satisfação. Eu vou ter prazer? Algumas pessoas vão, né? Vão sentir prazer. Não quero viver perto de ninguém, me isolo, vou viver sozinho, numa casa isolada, no meio isolado. É uma satisfação egoísta. A pessoa se satisfaz, sente prazer? Sente. Mas ele chama atenção para isso. Olha, é algo egoísta, é só para você. Aí ele nos faz uma comparação. Há também homens que encontram satisfação na embriaguez. Você aprova isso? Né? O Espírito de Verdade dá uma catucadazinha. Né? Deus não pode considerar agradável uma vida em que o homem se condena a não ser útil a ninguém. Né? Não é que Deus vai condenar, mas ele não vai ser agradável a Deus quando eu decido levar uma vida que não sou útil a ninguém. Porque, gente, a reencarnação, né, o processo que a divindade escolheu para o nosso crescimento, né, ela nos impõe a cada momento situações outras que nos levam a crescimento. Quando a gente é criança, não tem muitos problemas, né? Vai lá, tem que estudar, colégio, aí você tem um atrito com seus coleguinhas, né? Você começa a aprender a conviver com os coleguinhas, aí muda de turma, aí são outros coleguinhas, né? Muda de bairro, outra situação, muda de escola, outra situação. A gente entra na fase de adolescente, né? Novos problemas vão surgir, novos amigos, nova dificuldade. Entra na fase de namoro, né? Separação, namora com outro. Tudo isso vai nos trazendo a oportunidade de crescimento. Encontra o amor da vida, né? Vai, casa, dificuldade de convivência. Começa a aprender. Quando está começando a aprender, às vezes aparecem os filhos, né? Novas situações, novas dificuldades, né? O filho vai, aquela situação, dificuldade dos filhos, o filho cresce. Quando está começando a equilibrar, vem a nora, genro, né? Quando começa a aprender, chega netos, né? Situação, a mesma coisa, o tempo todo
a reencarnação vai permitindo pequenos atritos, pequenas situações, nos colocando à disposição para a gente entender isso, que estamos aprendendo com o outro. Né? A convivência faz isso. A gente aprende muito mais. Uma criança que tem um convívio social, né, que interage com outros coleguinhas, o desenvolvimento é muito maior do que aquela criança que vive sozinha. E isso é perceptível, né? Você bota a criança no meio ali na sala, rapidamente ela está interagindo, ela está aprendendo muito mais fácil. Então, Deus não pode considerar agradável uma vida em que o homem se condena a não ser útil ao outro. Então, quem sabe mais, ensina quem sabe menos. E não só intelectualmente, né? Em todo sentido. Às vezes, a sabedoria não é intelectual, mas de gesto, de atitude, de resolver problemas, outros tipos de inteligência. Ok? Então, quando ele questiona, né, se a... Desculpa, aqui, né? O isolamento seria condenável, né? Porque tem prazer, ele vai dizer que esse isolamento é a coisa egoísta. A criatura está pensando só nele, em não ser perturbado, em não ter atrito com ninguém, né? Ele quer somente a satisfação dele. E isso não é útil porque nós não viemos, não foi nos dada essa oportunidade de encarnar para que fiquemos isolados. Né? Deliberadamente. Pode até ser uma questão de uma prova, uma expiação, que nós fiquemos, né, nos perdamos numa situação, na floresta, numa estrada, ficar perdido, né? Questões esporádicas, um aprendizado, mas não deliberadamente, que seria algo egoísta. Tranquilo? Vamos para a próxima? Questão 770. E o que pensar dos homens que vivem em reclusão absoluta para fugir ao contato pernicioso do mundo? Né? É uma pergunta só. O que pensar dos homens que vivem em reclusão absoluta para fugir ao contato pernicioso do mundo? A criatura, ela simplesmente, olha, não quero, tem muito vício, tem muito perigo, muita criminalidade, eu vou me isolar para não ter contato com os problemas do mundo. Eu não quero me contaminar. O que a gente pode pensar disso? Será que não seria bom, não, gente? Nós nos isolar para evitar ter contato com criminoso, contato com viciados. E aí? Eu creio que não, porque aí a gente está sendo egoísta por tudo aquilo que já foi falado nas outras questões, porque não há aquela troca de aprendizado. Você vai ficar isolado ali, é como tem uma parábola lá de Jesus, do Senhor, que deu deu tesouros para 3 dos seus servos, né? Um multiplicou, o outro também multiplicou e o outro enterrou. Você vai estar enterrando a sua experiência e deixando de aprender a experiência também, de evoluir, no caso. Parábola dos talentos, muito bem. É a parábola dos talentos, isso mesmo. O Alberto, a pessoa que tem esse propósito, eu acho que tem uma consciência muito pesada, um medo muito grande eu acho, sei lá, de cair de novo nos seus próprios, né, nas suas tendências. Eu acho que é um conflito muito grande, porque para se isolar com medo né, do mundo, dessa convivência, eu acho que tem também a questão do medo, da insegurança, né? Ou egoísmo também, né? Egoísmo também. O egoísmo é muito mais alto, né? Primeiro eu, né? Primeiro eu. Fala, Wellington. Eu acredito que tem a questão aí também, que se você evita esse contato, essa prova, você não cria resiliência, você não cria resistência aqui. Se aquele é o seu problema, de ter contato com os vícios, que você pode cair, você vai ter que ter contato com ele e não cair. Porque senão
você pode passar milênios e milênios evoluindo em outras áreas. Quando você tiver contato com esse vício, quem te garante que você não vai cair? Lá na frente. Também, né? Você Não está tem só empurrando. resistência. Você vai varrer para baixo do tapete. Vai só empurrando Vai. o problema, né? Vai só empurrando. Na hora que você tiver que lidar com ele, e aí? Vai cair do mesmo jeito. Então a gente tem que. As provas são feitas para a gente enfrentar e passar. Ah, mas se eu enfrentar, eu vou cair. Eu não me sinto forte. A gente tem que lembrar o seguinte: não tem nenhum planejamento encarnatório que inclui alguma prova que a gente não é capaz de suportar. Ó, legal, gostei. Né? A gente vai ser testado, né? Não tem como. A vida na matéria é teste o tempo todo, né? Mas se nos mandaram para cá, né, se nós estamos reencarnados, é sinal que a gente tem uma grande possibilidade, ou probabilidade de vencer, né? Agora, se eu me excluo, não quero contato, não quero ser testado, aí fica complicado, né? Mas vamos lá. Olha a resposta do Espírito de Verdade, né? O homem que vive em reclusão absoluta para fugir ao contato pernicioso, ele volta a insistir, né? É duplo egoísmo. A resposta é bem pequenininha, gente. Duplo egoísmo. Só está pensando nele mesmo, né? E está se iludindo. A criatura está se iludindo. Ele não está pensando em ninguém, em que ele poderia ajudar, em quem dependeria dele, em quem ele poderia passar um pouco de conhecimento, um pouco de experiência. Ele não quer passar para ninguém. Quer ficar só no estágio em que ele se encontra, né? Vai, Verusca. Boa noite, pessoal. Eu penso assim, eu concordo tanto com a Janete quanto a Dina, né, que falou lá no início, que realmente é egoísmo, esses pontos que elas destacaram. Assim, acontece de eventualmente você querer se isolar, mas absoluto, eu acho que realmente é muito egoísmo. Muito mesmo, porque, como vocês já tocaram no assunto, é uma forma da gente evoluir lidando com as situações do cotidiano. A questão que você falou, Alberto, da paciência, se realmente não ter paciência com o outro, o quanto a gente é egoísta mesmo, né? E aí você, quando se isola totalmente, realmente você está se impedindo de evoluir. De você mesmo perceber seus defeitos, entre aspas, entendeu? E ver onde você poderia melhorar, né? Todo dia a gente procura melhorar um pouco e sempre a gente aprende com o outro, né? As nossas fragilidades, os nossos momentos. Agora, isso não implica que você possa, eventualmente, querer estar sozinho, né? Não impede. E aí eu acho importante até para que você consiga se reenergizar para lidar com as situações do dia a dia. Sim, é a minha né? opinião. E Kardec vai fazer uma pergunta sobre isso, né? Esse isolamento não absoluto, mas para fazer um trabalho, para se preparar para algo, né? Nós vamos já chegar nessa pergunta, viu? Mas vamos lá, foi boa, Verussa, obrigado. Vamos lá, mas Kardec não fica satisfeito com a resposta. Duplo, né? É duplo egoísmo? Que conversa é essa? Kardec diz, mas se esse retraimento tem por fim uma expiação, né? Por exemplo, uma imposição de pena, penosa renúncia, não é meritório? A criatura resolveu se isolar porque aconteceu algo, ele fez algo ruim, ou algo que ele deixou de fazer, prejudicou alguém, e ele não quer mais prejudicar, ele acha que se ele ficar isolado, ele vai ser melhor para todo mundo, né? Então, ele se retrai, né? Para se impor, né? Uma renúncia, não quero mais contato com ninguém, eu machuquei fulano, meu convívio com cicrano foi terrível, terminei machucando, prejudicando, eu não quero mais, eu vou me isolar, né? Ele se impõe essa renúncia, né? Isso não tem mérito, não, gente. A criatura vai lá, olha, eu machuquei, prejudiquei, agora eu não quero mais contato, eu vou me isolar para não machucar mais ninguém. Isso não é meritório, não? É claro que não.
Porque ele vai viver uma vida vegetativa, não há troca nisso, não há aprendizado, não há experiência e não está sendo posto à prova dentro das suas dificuldades que ele tem que crescer. Ó, legal. O que mais? Muito bem, Aparecida. É uma forma de ver. Ele está só se isolando, continua, né? Ao invés de auxiliar, né, já que prejudicou alguém, né, não teria outra forma, não? Ao invés de se isolar, sair do convívio, não poderia ele fazer de uma outra forma? É exatamente o que o Espírito Verdade vai dizer. Fazer maior bem do que o mal a que se tenha feito, essa é a melhor expiação. Você quer expiar, meu filho? Você prejudicou alguém, né? Você machucou alguém? Você decepcionou alguém? Olha o que ele diz. Faz maior bem do que o mal que você fez. Essa é a melhor expiação. Poxa, eu me machuquei, eu prejudiquei família ou tal. Ao invés de você se isolar, procura uma maneira de fazer um bem maior. Eu não posso fazer com aquelas criaturas que eu machuquei. Vai ajudar crianças, né? Vai ajudar idosos, vai ajudar pessoas debilitadas, vai se dedicar horas e mais horas fazendo o bem a outras pessoas, que é uma forma de expiação. Você vai estar pagando a sua dívida, né? Não com aquilo que você fez, mas você está adiantando a sua oportunidade de auxiliar através do seu trabalho, da sua convivência, a outras pessoas que não se isolando, que isolando você não vai fazer isso. Com esse retraimento, evitando o mal, o homem cai em outro, pois esquece a lei de amor e caridade. Porque eu machuquei alguém, fui responsável pela morte do pai de uma criança, né? Chegou uma situação até parecida com Gandhi, né? Gandhi, lá, as duas religiões principais, né, o hindu e é uma outra lá, acho que são as duas grandes veios religiosos, os hindus, e também acho que agora eu não estou lembrado, não. Aí chega lá um hindu dizendo, Gandhi, eu matei um homem, né? Por causa da dificuldade religiosa, eu matei um homem. E ele tem uma criança. E essa criança, ele era o único pessoa ligada, essa criança só tinha essa pessoa e eu matei. O que eu faço, Gandhi? Né? O que eu faço para... Eu estou me sentindo muito mal por ter matado, por uma questão religiosa, no momento, mas estou me sentindo muito mal. O que eu faço? Aí Gandhi, como se fosse seu filho. Aí Gandhi diz, você vai criar essa criança como se fosse seu filho e vai educá-lo na religião do pai dele. Tá? Não é só criar. Você vai criar como se fosse seu filho, mas vai educar na religião do pai dele, que você matou. Isso aí foi sensacional, hein? Que a pessoa teve que aprender a religião profundamente a ponto de ensinar outra pessoa, que já era difícil. Exatamente. Que era a religião que ele odiava, que gerou a morte. Exatamente. Que renúncia maior do que essa, gente? Né? Você, em vez de se isolar, né? Você faz um bem àquela criança, né? Faz uma expiação, e é enorme, porque você teria que aprender sobre a outra religião para poder ensinar a criança a viver nos moldes da religião da qual ele não gostava. Né? Porque se você só se isolasse, fosse para a prisão, né, ou fosse para uma região isolada, né, por exemplo, para evitar o mal, você ia esquecer a lei de amor e caridade nesse caso. A criança ia ficar sofrendo sem um apoio. Né? É um esquecimento. Se eu me isolo, é um esquecimento. Então, fazer maior bem do que o mal que a gente fez. Essa é a melhor expiação. E isso a gente pode usar a qualquer momento, gente.
a qualquer momento, eu prejudiquei fulano aqui, eu falei coisas que eu não devia. Eu, ao invés de me isolar daquela criatura, eu tenho que aprender a me melhorar, né? Eu tenho a desenvolver mais paciência, a me expor mais para que aquela situação, quando vem acontecer novamente, ela não me ataque, eu não tenho o efeito que teve naquela vez. Tranquilo? Gostaram da resposta? Maravilhoso. Sim. Linda, né? Realmente. Essa resposta é incrível, gente. Então, ao invés de se isolar, querer ser punido, ficar se autoflagelando, não, pega algo para fazer, né? Pega algo para fazer, assuma a responsabilidade, toma a frente, né? Faz uma ação, continua fazendo uma ação, é pouquinho, é o que você tem, vai, usa seu tempo, fazer o bem, né? Maior do que o mal que você fez. Essa é a verdadeira expiação. Isso é que realmente você vai levar em consideração a lei de amor e de caridade sempre. Muito boa. A Bíblia resume isso bem também. Né? A Bíblia diz que um ato de bondade apaga a multidão de pecados. Lá em Carta de Pedro, né? O amor cobre a multidão de pecado. E é nesse sentido. Alberto, Oi, Janete. eu penso nisso também. Eu penso assim que deviam rever essa situação de quem é preso, né? Porque eu digo assim, deveria ter com que eles fizessem algo. Olha, o pichador, ele vai ter a punição dele. Vai ter que limpar aquilo, vai ter que limpar aquilo e outros. Vai pintar, refazer outra coisa. Aquele que quebrou algo, fez alguma coisa, vai fazer rua, vai fazer aquilo, vai ajeitar a escola. Quer dizer, ele começa a fazer e depois ele vai ver até ali onde ele está fazendo, convivendo com aquelas pessoas ali, fazendo parte daquilo que ele está consertando e ajeitando. Nós já percebemos isso na nossa legislação penal, Janete. Né? Por exemplo, tem vários atritos, dificuldades que são resolvidos com cesta básica, né? Prestar serviço à comunidade. Prestar serviço à comunidade, né? Limpeza, e para dar meio turno no colégio, uma repartição na limpeza, limpando, organizando, pintando. Já estamos indo nesse caminho, né? Então, a própria legislação humana já está percebendo isso, já tem esse veio buscando tirar essas penas de prisão para transformar ela em serviço à comunidade, né? Que vai dentro disso aqui, fazer maior bem do que o mal que se tenha feito. Né? É bem interessante, isso aqui é de 1857, essa resposta. Mas nós já estamos vendo isso sendo aplicado, já no próprio direito penal, já vemos isso já há alguns anos, já, viu? A nossa dificuldade com relação a isso aí só é a estrutura, né? Não dá para fazer isso em todos, porque não tem estrutura, tem que ter fiscalização e tal, é difícil, a gente apanha com isso por conta da estrutura, mas que dá resultado a gente já sabe. Exatamente. Então, até a pessoa que recebe a punição, no início ela fica meio assim, mas no final ela já se sente melhor. Poxa, eu fiz algo, né? Aí eu pintei ali, ele passa e já lembra, então aquilo fica com uma grande lição, né? E a própria criatura se sente melhor. Então, é muito, muito inteligente essa resposta aqui. Tá? Questão 771. Que pensar dos que fogem do mundo para se devotarem ao amparo dos infelizes? Ou seja, a criatura que largou o mundo, né, as vivências, não quer casar, entrou para um mosteiro, uma entidade, um órgão, uma cruz vermelha, né, Médicos Sem Fronteira, e está lá no meio se devotando ao amparo dos infelizes. E aí? O que vocês acham disso? É vaidade, orgulho, duplo orgulho? Intenção aí tem que ser avaliada. Hã? A intenção tem que ser avaliada. Olha aí, ó. Uma criatura como essa, né? Foi lá, saiu, não teve uma família, não teve marido, não teve esposa, mas estava lá cuidando de criança, cuidando de enfermo, né?
ou a esses outros que estão inspirados lá em Chico, né, se tratando, cuidando, lavando, né? Isso aí é orgulho, vaidade, estamos aprendendo, não estão aprendendo, como é que vocês encaram isso aí? Vai depender da emoção que é a motriz disso aí. Se faz para fazer o bem, tudo certo. Agora, se faz para isolar, aí também não vai ter tantos frutos. É que fazendo o bem, mesmo que sendo para se isolar, o bem modifica, né, a questão interna da pessoa. Se a pessoa é condenada, por exemplo, a ficar 1 ano fazendo caridade, mesmo sem querer, vai mudar o íntimo dela. Depois de 1 ano fazendo, vai ter feito outro. Mas esse caso aqui é das pessoas que decidiram mesmo, né? Eu quero seguir uma ordem religiosa, eu quero me devotar aos doentes, ao pessoal morador de rua, eu quero a assistência. Isso a gente pode ver como orgulho, vaidade, como é que a gente pode entender? Não, eu creio que não, porque É eles estão diferente? trabalhando, estão fazendo amor e caridade, estão cuidando de outras pessoas, eles estão se dedicando ao ser humano. É E diferente há do essa que se troca de isola? aprendizado também. Você vê diferença, então, dos que se isolaram? Aqueles que se isolam simplesmente por se isolar é uma coisa. Agora, aqueles que eles se isolam por uma causa, por um trabalho social, por cuidar de crianças, por estar trabalhando no cuidado, ou em lugares de guerra mesmo, igual a Cruz Vermelha vai, é um trabalho assim diferente. Não é bem um isolamento, isso daí não é um isolamento, às vezes longe da família, se isolou da família, mas ele continua convivendo com seres humanos e trabalhando numa doação de amor e de caridade. Tem uma questão aí muito importante nisso que... Pode falar. Eu concordo com a Aparecida, porque nesse caso ele não se isolou, ele apenas se afastou, vamos supor assim, dos prazeres do mundo, né? Então, para uma causa maior. Então, ele está colocando aí o amor em ação, que é a caridade. Né? Então, assim, ele não está se isolando, porque ele não tá entrando em contato, se for numa instituição de criança, num asilo de velhos. Então, assim, tem muita gente assim que eu já vi reportagem que perderam filhos em acidente, alguma coisa, e em vez desses pais, mesmo com sua dor, em vez de se isolarem na sua dor, eles abraçaram um trabalho, né? Quer dizer, assim, um trabalho, fundaram instituição, ONG, justamente para fazer um trabalho de amor. Mas que não é isolamento, é apenas um afastamento, vamos supor assim, dos prazeres do Os mundo. prazeres humanos. Né? Tem diferença, então, né? Tem uma diferençazinha aí, né? Como ele fala em devotamento, o devotamento não tem como ser um devotamento sem ser um devotamento a alguém. Então, automaticamente, ele não vai isolar. Se estiver fazendo a caridade, dentro da equação tem que ter o próximo. Não tem como fazer, não tem como ficar fazendo caridade só para si mesmo, né? Então, ele não vai se isolar. É exatamente isso. Ó. Então, a diferença é essa. Ele se eleva ao se rebaixar. Há uma diferença enorme. Você deixar de ter uma convivência nos prazeres humanos, né, para se dedicar àqueles que sofrem. Porque você vai ser o esteio. Aí ele diz, se elevam, ou seja, eles crescem, porque eles vão se rebaixar para auxiliar outros. Então, eles vão crescer. Porque esse é o tchan, né, que Jesus fala, né? Você quer ser o maior? Seja o servo. Né? Jesus fala lá, quer ser o maior no reino? Seja o servo. Né? Ou seja, se você vai ser servo de alguém, se você vai servir alguém, se você vai ser o esteio de alguém, você vai se elevar. Aí ele diz, tem o duplo mérito de se colocar acima dos prazeres materiais e de fazer o bem pelo cumprimento da lei do trabalho. Olha que maravilha, gente. Então, você largar a família, largar aquele meio que você vive, para se dedicar aos outros infelizes, como ele coloca, né?
devotar ao amparo dos infelizes, né? Uma toca de Assis, né? Os franciscanos, algumas religiosas que trabalham diretamente com o leprosário, né? ONGs de atendimento, Cruz Vermelha, né? Diversas outras entidades que há uma necessidade tremenda, então eles se elevam bastante. E ele fala de duplo mérito. Primeiro, porque você se afastou dos prazeres materiais, né? E o segundo é fazer o bem. Ou seja, você não deixa de trabalhar. Né? Você não para de trabalhar, você continua trabalhando. Só que trabalha um pouco mais, trabalha para aqueles que estão realmente necessitados. Né? Ele fala de duplo mérito. Há uma diferença enorme, né, entre você se isolar só para não ter contato com os males, o medo, receio, mágoas, e outra você se dedicar, né, ao auxílio daqueles que estão sofrendo. A diferença é gigantesca, né? É o caminho. Alberto, não sei se você conhece a história da dona Cida, que criou o Hospital do Fogo Selvagem. Não, não. Não. Depois eu vou procurar e vou postar no grupo. Eu trabalhei com uma sobrinha dela. E eu vou só resumir bem rapidinho aqui a história dela. Ela, na época, ela foi contratada no hospital, era uma senhora negra, para trabalhar na faxina. Aí começou a aparecer esses casos de doença de fogo selvagem, é uma doença era contagiosa, assim, ninguém conhecia, não entendia muito, então não achava, ninguém queria trabalhar com o pessoal que tinha esse tipo de doença. Aí eles deixaram ela como tipo atendente de enfermagem e foi cuidando. Aí quando trocou o reitor do hospital, ele não quis mais que tivesse esse tipo de pacientes lá. O que ela fez? Ela levou os pacientes para casa dela. Quando ela chegou na casa dela com esses pacientes, o marido dela e os filhos foram reclamar. Falou assim, olha, vocês que sabem, se vocês quiserem ficar aqui e me ajudar, tudo bem. Agora, se vocês não quiserem, vocês procuram em outro lugar, porque eu não vou deixar meus pacientes na rua. O marido e os filhos foram embora e ela ficou cuidando desses pacientes. Aí ela fez amizade com o Chico, uma história muito, muito linda mesmo, que cai bem nesse texto que a gente está estudando. E depois ela conseguiu fundar o Hospital do Fogo Selvagem, que, se não me engano, é no Paraná. E no final da vida dela, na última semana, apareceu algumas bolinhas, algumas manchas do fogo selvagem, que era o resgate dela. Se ela não tivesse feito isso, ela teria morrido pelo fogo selvagem. Olha que história, história não, né? Uma vivência, vida, um exemplo de vida dessa mulher. Maravilhoso. Eu vou achar e vou postar para vocês depois. Ah, bom, obrigado. Tá. Bom, acho que não tem mais. Aí Kardec não fica satisfeito. Ele diz, e os que procuram no retiro a tranquilidade necessária a certos trabalhos? Lá para Verusca, né? Aquela questão levantada lá atrás. A pessoa, não, vou tirar um tempo, que eu preciso fazer uma pesquisa, eu tenho um trabalho, eu tenho uma obra para escrever, então ele se retira, ele faz um retiro, né? Ele se isola com esse objetivo. O que vocês acham disso? Né? Ele tem mérito nisso, tem desmérito, orgulho, é vaidade, o que vocês acham? Se for uma dedicação ao trabalho, sempre vai ter mérito. Ó, é um ponto. Eu acho. Eu também penso dessa forma, porque ele não está sendo egoísta, ele está ali indo trabalhar, pesquisar, né, até para melhorar, né, no caso que muitos cientistas se isolam quando eles estão fazendo um determinado trabalho para o bem, em prol de uma humanidade inteira. Então, há um mérito nisso daí. Ó, Para exatamente. contribuir com a comunidade, né, com o próximo. Está lá escrevendo pesquisa, está fazendo experimento, precisa de um local isolado para fazer seu trabalho, né? Então, esse não é... Aí ele responde, né? Olha, isso aqui, essa situação, não é o retiro absoluto do egoísta, tá? Não é o do egoísta. Eles não se isolam da sociedade, pois continuam trabalhando para ela. Então, a pessoa se isolou ali para continuar trabalhando para a sociedade. É diferente daquela situação
em que a criatura simplesmente não quer contato com ninguém. É totalmente diferente. É a sutileza, mas não está isolado, não quer contato com ninguém? Quer não. O que é que ele está fazendo? Está estudando, está trabalhando, está produzindo. Tá? Então, não é um retiro do egoísta. Tá? Ô, Alberto, só uma questão nessa daí. E se a pessoa está, eu não seria assim, uma mente cansada, estressado, e que muitas vezes, às vezes, precisa desse silêncio, né? Se afastar um pouco para se recompor espiritualmente. O que é que a gente acha disso? Desde que não demore demais, né, Edina? Porque ociosidade, às vezes, alguns dias, descanso é tranquilo, mas depois de um certo momento, a ociosidade ela se autoalimenta, né? Com certeza, A pessoa pode entrar até no processo depressivo, né? Verdade. Você se renova, vai ali, faz um passeio, vai numa fonte, uma coisa, mas tem que voltar para a vida. Não podemos, vou ficar aqui 1 ano, 2 anos parado aqui, olhando. É o que chama o ano sabático, que o pessoal chama? Vou tirar o ano sabático. Esse é egoísmo aí, né? Tem que ver os limites, né? A quantidade aí, porque se demorar demais, é complicado, né? Porque aí passa a ser, depende aí os objetivos mudam, né? Se renovar, reestruturar, se reequilibrar é importante? Mas não pode ser algo que você não tenha prazo, né? Eu vejo assim, é meu posicionamento. Ok? 772, que pensar do voto de silêncio? Acho que é a última. Prescrito por algumas seitas desde a mais alta antiguidade, né? Algumas seitas religiosas, olha, você entra para a seita, você não pode mais conversar com ninguém. Pronto. Você faz o voto, você não fala mais com ninguém. E aí? Será que isso é legal? Você deixar de falar? A tradição já traz essas situações, algumas seitas, mas isso tem algum benefício para nós? Claro que não. Se Deus nos deu a fala, se nascemos com essa, né, falando, mas aí tem que ter o cuidado também no que fala, porque para falar, né, coisas que não convém, é melhor ficar no silêncio. Encher a boca d'água, como diz lá no... Né, água da paz. Isso. Água da paz. Mas fazer esse voto de silêncio e não falar, ficar o tempo todo sem falar, o que adianta, então? Então, era melhor ter nascido mudo, né? Algumas seitas você fez o voto, por exemplo, o Bento XVI, né? Voto de silêncio, ele não fala mais. Não vai mais falar mais. Não. Uma criatura com aquela mente, ele está proibido de falar. Não pode mais falar, mais escrever. Então, ele está sendo útil. Que utilidade ele está tendo? Que troca que ele está passando para as outras pessoas? Exemplo, né? Que exemplo. O exemplo, então, né? E outra, né? Ele não está tendo essa troca, porque quando você fala, por mais simples que seja uma pessoa, sempre ela vai ter algo para te ensinar. Sempre. Né? E aqueles que têm mais conhecimento ainda, esses ainda têm o maior dever. Quanto mais conhecimento lhe é dado, mais ele será cobrado. Tem que ensinar, tem que falar, né? Ajudar as outras pessoas através da voz. Olha o que você está fazendo aí, na sua distância aqui, você está ensinando a gente aqui, olha que bênção. E agora, se você resolve se calar? Voto de silêncio. Que utilidade teria isso? Bom questionamento, né? Né? Mais alguém favorável ao voto de silêncio aí? Vamos ver a resposta? Ele é incrível, a resposta é incrível. Ele vai justamente nisso aí. Perguntai antes se a palavra era natural e por que Deus a deu, né? Gente, Deus nos deu a palavra. Para que Deus nos deu a palavra? Para a gente se comunicar, para a gente ensinar, né? Para a gente aprender. Né? Então, Deus ele condena não o uso da palavra, né?
ele vai em tudo, ele condena o abuso, né? Abuso das faculdades, de falar, de ouvir, de sentir, né? De perceber. O abuso é que é complicado, a gente não pode abusar. Não obstante, o silêncio é útil porque no silêncio te recolhe, teu espírito te torna mais livre e pode, então, entrar em comunicação conosco. Mas o voto de silêncio é uma tolice. Então, o que pensar do voto de silêncio? O Espírito de Verdade diz que é uma tolice. É coisa tola, é coisa sem nexo. É algo que não faz sentido. Sem dúvida, os que consideram essa privação voluntária como ato de virtude têm boa intenção, mas se enganam por não compreender suficientemente as verdadeiras leis de Deus. Né? Ou seja, ter silêncio, fazer silêncio, é importante. Às vezes você precisa de silêncio, né? Para se renovar, se reconectar com o próprio, na prece, na oração. Né? É preciso, às vezes precisa ficar um pouquinho calado. Tá? Mas voto de silêncio é tolice. Voto de silêncio é uma tolice. Né? Alguns antigos imaginaram que isso seria agradável a Deus. Gente, não compreendeu a divindade. Deus vai se agradar porque você não vai mais falar. Então, é que Deus teria nos dado a fala? É questão de raciocinar, de entender, compreender a lei de Deus. Aí Kardec comenta, o voto de silêncio absoluto, da mesma maneira que o voto de isolamento, priva o homem das relações sociais. Aí a gente volta à questão do contato social. Voto de silêncio, voto de isolamento, ele vai tirar algo que é importante, que é esse contato social, a relação social, que eles podem fornecer a ocasião de fazer o bem e de cumprir a lei de progresso. Então, você está tirando, está abrindo mão de fazer o bem, de ensinar, de ouvir, né? De ter relação, de compreender, de perceber o quanto você ainda precisa crescer, melhorar-se. Tranquilo? Assim a gente encerra essa parte do voto de silêncio e voto de isolamento. Alguma colocação? Perguntas? E aí? Verusca, tudo bem? Tudo. Eu acho que realmente eu acho que é uma tolice. E eu acho que se comunicar é muito importante, muito importante. Independente até da forma da comunicação, mas é importante. A comunicação, o compartilhamento, os conhecimentos, né? Tudo tem que ser passado, né? Não pode ser guardado. E aí, quando você opta pelo voto de silêncio, você não está ajudando o outro, né? Você está se fechando no seu mundinho. E esquecendo que a gente está aqui para compartilhar, né? Por isso que ele fala de egoísmo. Se a gente pode dialogar, se comunicar, é importante. Por isso que ele fala em egoísmo, né? Duplo egoísmo. É bem interessante isso. Ok, gente? Satisfeito? A questão da comunicação aí, só um adendo que a Verusca disse aí, que é importante. Lá em Gênesis, tem uma parte lá no Antigo Testamento, bem figurativa, que destaca só um pouquinho a importância da comunicação. Da Torre de Babel, diz que Deus caminhava pela terra e viu que aquele povo tinha dois requisitos que permitiriam ao povo conquistar tudo aquilo que eles quisessem. Um deles era a comunicação. Eu vou mandar depois essa passagem bíblica no grupo lá, para a gente analisar. Tranquilo. E, inclusive, na Torre de Babel, quando eles querem crescer acima de Deus, lá e tudo mais, eles poderiam ter feito qualquer coisa, ele simplesmente confundiu a linguagem. Já acabou com tudo. Ele não queria deixar as coisas acontecer, não. Para ver como que é importante a linguagem, a comunicação. Bom, então vamos mudar de assunto. Vamos voltar para os mensageiros agora. Fatinha, você está por aí? Estou. Boa noite a todos. Boa noite, minha amiga. Que bom ver sua voz. Seja bem-vinda. Bom,
Gente, nós estamos no livro Os Mensageiros. Os livros Mensageiros, André Luiz ele está contando para nós que numa determinada reunião, numa repartição de nosso lar, denominada Os Mensageiros, funciona como se fosse uma universidade. Tá? Ou seja, dentro do nosso lar tem se fosse uma universidade de formação que tem o nome de Os Mensageiros. Lá ele forma espírito, prepara espíritos reencarnantes para vir a reencarnar e trazer como emissário, como mensageiros mesmo, dos dons espirituais, para falar dos dons espirituais, para vivenciar as questões espirituais. Então, eles preparam lá, são preparados as criaturas para cá. A gente vai ver que a questão da mediunidade nessa universidade, ela é um dos que são como se fosse um dos itens trabalhados. Porque através da mediunidade, os dons espirituais, os valores espirituais serão destacados. Então, eles preparam vários mensageiros para vir trabalhar na sua existência carnal, principalmente relacionada a esses valores espirituais. Lembrando que nosso lar não é uma cidade espírita, tá? Nosso lar não é uma cidade espírita. Tem muito mais católicos do que espírita. Mas ele nos relata, André Luiz, que nessa reunião tinha cerca de 3.000 pessoas, e entre elas havia muitos que tinham... Fátima, seu áudio está solto, não? Havia nessa reunião cerca de 3.000 pessoas, e entre eles muitos deles tinham perdido a oportunidade, tinham reencarnado para ser mensageiro, mas tinham falhado. E André Luiz está nos dando a oportunidade, fazendo entrevista com algumas dessas criaturas. Então, nós já vimos a situação do indivíduo que ele reencarnou com a mediunidade muito aprimorada, mas ele não resolve seguir. Ele resolve largar de mão a questão da mediunidade e não segue. Nós vimos o outro caso em que o indivíduo veio com a mediunidade muito aflorada e ele vai atuar na área da mediunidade, só que ele vende esse dom, né? Ele passa a ser um comerciante da mediunidade. Então, a situação não é muito boa, você desencarna. Aquelas pessoas que faziam consulta com ele encarnado, quando desencarnam, continua fazendo entrevista ou se consultando, ou seja, ele gera um monte de dependências emocionais. Depois ele nos apresenta o caso de uma senhora que tinha mediunidade, foi chamada para trabalhar, mas a família, ela acusava a família de não ter permitido, a família não ter ajudado. E a crítica era que a família, mas aí depois ela vai perceber que, na realidade, ela é que vivia discutindo com a família. Ela não teve paciência, ela não quis trabalhar de forma silenciosa e causava atrito. Há outras que aí também tinha médium para trabalhar na mediunidade e caiu porque, ao invés de trabalhar, ela foi discutir. Gostava de discutir, anotar erro, começava discussões e isso tornou ela inviável, imprestável para o serviço. Porque na discussão ela gerava aquelas situações em que o campo magnético dela era impossível ser um bom instrumento. O outro que fala, que é apresentado aqui, ele disse que estava indo bem, mas aí a esposa dele morreu. Quando a esposa morreu, ele desequilibra, ele casa de novo e termina se perdendo. Né? Ou seja, nós vamos perceber que o dom que a gente vem
Não é fácil o dom da mediunidade. Não é algo simples exercer a mediunidade. Precisa ter muito discernimento, muita disciplina, né? Muita vontade, porque as situações contrárias serão enormes. Você vê que a criatura tinha o dom, estava exercendo, mas com o desarranjo, o desequilíbrio emocional com a morte da esposa, ele, ao invés de continuar naquele estágio, ele estaciona e volta a um padrão moral muito pior do que ele tinha ido, porque ele entra para o desequilíbrio sexual, né? E aí a gente pode assemelhar as questões dos dons, da parábola dos talentos que a Aparecida falou. Ou seja, as criaturas vieram com talento e, ao invés de usar o talento, eles enterraram. Tanto aquela criatura que abandonou o serviço, ele enterrou o talento. Aquela outra criatura que foi brigar com o marido, enterrou o talento. Que ele poderia fazer o talento, produzir mais e mais, eles enterraram o talento. O talento da mediunidade, o dom da mediunidade. Então, a mediunidade ela é um dom, é um talento para ser usado. E isso leva... não é fácil? Não é fácil, né? Mas quando a gente reencarnou e veio para o meio espírita, a gente sabia da dificuldade. A gente sabia que ia ter dificuldade com os familiares, que ia ser difícil trabalhar. Mas, como a orientação é o seguinte, disciplina, vai caladinho, vai trabalhar. Não escuta, não vai discutir, não vai anotar os erros, as falhas dos outros. Não é essa a nossa função. É o que André Luiz está tentando nos passar com esse monte de exemplos. Para dizer, gente, vocês estão numa religiosidade que vai falar de valores imortais, tá? E tem percalço. Então, esse livro está mostrando os percalços, para nos instruir, para que a gente aprenda com os erros alheios, para que a gente não precise passar por esses erros. E hoje a gente vai ver um outro caso, né, bem interessante, né, também relacionado à mediunidade, tá? E é Fátima agora. Vamos falar da experiência de Joel. A Fátima, o capítulo 10. Ok. Capítulo 10. A experiência de Joel. Afastando-nos para um canto do salão, acompanhei Vicente, que se dirigiu a um velhote de fisionomia simpática. Então, meu caro Joel, como vai? Perguntou atencioso. O interpelado teve uma expressão melancólica e informou. Graças à bondade divina, sinto-me bastante melhorado, tendo ido diariamente às aplicações magnéticas dos gabinetes de socorro no auxílio, e estou mais forte. Cederam as vertigens? Indagou o companheiro, com interesse. Agora são mais espaçadas, e quando surge, não me aflige o coração com tanta intensidade. Nesse instante, Vicente descansou os olhos muito lúcidos nos meus e disse, sorrindo, Joel também andou nos círculos carnais em tarefas mediúnicas e pode contar a experiência muito interessante. O novo amigo, que me parecia um enfermo em princípios de convalescência, esboçou um melancólico sorriso e falou. Fiz minha tentativa na terra, mas fracassei. A luta não era pequena e fui fraco demais. O que mais me impressiona no caso dele, porém, interpôs Vicente em tom fraterno, é a moléstia que o acompanhou até aqui e persiste ainda agora. Joel atravessou as regiões inferiores com dificuldades extremas, após demorar-se por lá muito tempo, voltando ao Ministério do Auxílio, perseguido de alucinações estranhas relativamente ao pretérito. Ao passado, perguntei surpreendido. Sim, esclareceu Joel, humilde. Minha tarefa mediúnica exigia sensibilidade mais apurada
E quando me comprometi à execução do serviço, fui ao Ministério do Esclarecimento, onde me aplicaram um tratamento especial que me aguçou as percepções. Necessitava condições sutis para o desempenho dos futuros deveres. Assistente e amigos desdobraram-se em obséquio por me favorecerem e parti para a terra com todos os requisitos indispensáveis ao êxito de minhas obrigações. Felizmente. Só um instante, Fátima. Tá. Então, o próximo caso apresentado aqui, de Vicente apresenta a André, né, é Joel. Né? Ele já é um velhote, né, de idade, e ele diz que Joel ainda está com sequelas. Né? Joel já desencarnou, encarnou, desencarnou, passou um tempo no umbral, né, nas regiões, ele fala um bom tempo lá, depois que saiu de lá, foi levado para o tratamento e ainda continua com os resquícios da moléstia ainda. Né? Das regiões inferiores, dificuldades extremas, demorou muito tempo lá. Lá ele está em tratamento ainda, e ainda continua com alucinações estranhas, relativo ao passado. Tá? Ou seja, alguma coisa aconteceu, ele vai nos contar o que aconteceu, né, pra gente, que levou a Joel ter problemas de quase que enlouquece. Né? O que teria feito, queria provocar para que Joel tivesse esses processos de quase como se fosse uma loucura, né? Que ele fala de alucinações. Né? Aí ele vai dizer que teve essa missão para ir, né? Só que a tarefa dele precisava ser mais aguçada. A mediunidade seria com uma percepção maior ainda do que somente o intercâmbio espiritual. Tá? Então, ele exigia sensibilidade mais apurada, então ele se comprometeu ao serviço, foi no Ministério do Esclarecimento, onde aplicaram o tratamento especial que aguçou as percepções. Então, Joel veio com percepções apuradas. Ele podia olhar para a criatura, né, e identificar em quem quer que fosse, ele poderia identificar problemas, dificuldades, né? Ou seja, a percepção, os dons mediúnicos dele seria nesse sentido, de identificar problemas nos outros, essa percepção. Então, ele foi alterado no perispírito dele, né? Ou seja, foi feita a aplicação no perispírito do Joel para que o Joel tivesse uma percepção maior, né, da realidade. Aí começa a situação. Era um novo dom, né? Era um outro talento que ele estava levando. Aí ele diz, necessitava assistentes amigos, desdobraram-se em obséquio por me favorecerem e partir para a terra com todos os requisitos indispensáveis ao êxito de minhas benevolências. Né? Ou seja, para o trabalho. Ele levou os equipamentos, ele levou o instrumento, que era o corpo dele, né? Com essa capacidade, essa sutileza de perceber, né? Principalmente identificar nas dores dos encarnados, né? Essa coisa de relação entre a dor, o sofrimento e aquela necessidade da dor e do sofrimento para que ele pudesse auxiliar, pudesse elevar a moral, pudesse estimular, calma, vai passar, isso aqui é derivado disso, foram momentos difíceis, né? Ou seja, os sofrimentos, eles teriam condições de ter uma explicação razoável para aquelas dores e sofrimentos. Vai, Fátima. Felizmente, porém. Mas por que, indaguei, perdeu as realizações, tão só em virtude da sensibilidade adquirida? Joel sorriu e obtemperou. Não perdi pela sensibilidade, mas pelo seu mau uso.
Que diz? Tornei admirado. O meu amigo compreenderá sem dificuldades. Imagine que com um cabedal dessa natureza, em vez de auxiliar os outros, perdi a mim mesmo. É que, segundo concluo agora, Deus concede a sensibilidade apurada como uma espécie de lente poderosa que o proprietário deve usar para definir roteiros, fixar perigos e vantagens do caminho, localizar obstáculos comuns, ajudando ao próximo e a si mesmo. Procedi, porém, ao inverso. Não utilizei a lente maravilhosa no mister justo, deixando-me empolgar pela curiosidade doentia. Apliquei tão somente para dilatar minhas sensações. No quadro dos meus trabalhos mediúnicos estava a recordação de existências pregressas, como expressão indispensável ao serviço de esclarecimento coletivo e benefício aos semelhantes, que me fora conseguido realizar. Mas existe uma ciência de recordar que não respeitei como devia. Interrompendo um instante a narrativa, aguçava-me o desejo de conhecer a experiência pessoal até o fim. Em seguida, continuou no mesmo diapasão. Ao primeiro Só chamado... um instante, só um instante. Ok. Então, vamos lá. Então, o que era isso? O Joel, ele trouxe uma habilidade de olhar o futuro. Aliás, ver o passado. Ele tinha capacidade de olhar para alguém e identificar as causas do que tinha acontecido ali. Alguém vinha com um sofrimento difícil, uma expiação dolorosa, ele tinha condições de identificar na criatura o passado daquela criatura, com o objetivo de elevar, né, como ele diz, aqui ele fala, né, o objetivo era esclarecimento coletivo a benefício semelhante, né? Ou seja, para esclarecer a pessoa, ele está mal, está ruim, está sofrendo muito, né? Era uma forma de esclarecer a criatura. Ele tinha o dom de ver a situações passadas, vidas passadas, né? Ou seja, ele tinha uma habilidade. Joel veio com essa habilidade, mas não era para se auto-vangloriar. E foi o que aconteceu com ele. Né? Ao invés de usar isso para auxiliar, para elevar, esclarecer o coletivo, a bem do semelhante, né? Para as pessoas se acalmar, seguir em frente, que ia passar, que é um fechamento de ciclo, ele usou em benefício próprio. Ele vai usar para ele mesmo. E vai esquecer de auxiliar. É isso que ele vai nos falar agora, Fátima. Sim. Ao primeiro chamado da esfera superior, acorri apressado. Sentia intuitivamente a vivida lembrança de minhas promessas em nosso lar. Tinha o coração repleto de propósitos sagrados. Trabalharia. Espalharia muito longe a vibração das verdades eternas. Contudo, aos primeiros contatos com o serviço, a excitação psíquica fez rodar o mecanismo de minhas recordações adormecidas, como o disco sobre a agulha da vitrola, e lembrei toda a minha penúltima existência, quando envergara a batina, sob o nome de Monsenhor Alexandre Pizarro, nos últimos períodos da Inquisição Espanhola. Foi então que abusei da lente sagrada, a que me referi, a volúpia das grandes sensações, que pode ser tão prejudicial como o uso do álcool, que embriaga os sentidos. Fez-me olvidar os deveres mais santos. Bafejaram-me claridades espirituais de elevada expressão. Desenvolveu-se minha clarividência, mas não estava satisfeito, senão com rever meus companheiros visíveis e invisíveis no setor das velhas lutas religiosas. Impunha a mim mesmo a obrigação de localizar cada um deles no tempo, fazendo questão de reconstituir-lhes as fichas biográficas, sem cuidar do verdadeiro aproveitamento no campo do trabalho construtivo. A audição psíquica tornou-se-me muito clara, entretanto, não queria ouvir os benfeitores espirituais sobre as tarefas proveitosas, e sim interpelá-los.
ousadamente, no capítulo da minha satisfação egoística. Só um instante, Fábio, só um instante. Ok. Então, o que ele está narrando para a gente é que ele trouxe o dom, né, de recordar vidas passadas. Aqui a gente tem, já na Terra, tem muitas pessoas que têm esse dom, né, que têm essa habilidade, né, que faz divulgação, terapias de vida passada, né, e só que rever essas informações é complicadas. Ter acesso a essas informações é muito complicado. O Joel, ele tinha essa habilidade. Ele veio com esse dom, essa sensibilidade. Ele disse que quando aconteceu, ele ficou maravilhado. Ele viu toda a sua existência anterior, né? A penúltima existência. Identificou que ele tinha o nome, a imagem, o local, todo ele sabia com a nitidez, né? E ele tinha sido um padre, Monsenhor Alexandre Pizarro, né? Que foi na época da Inquisição Espanhola, nos últimos períodos da Inquisição Espanhola. Então, ele, quando viu aquilo, ele ficou maravilhado. E direcionou as suas forças para tentar identificar o que aconteceu ali e identificar as pessoas que participaram com ele. Ele esqueceu que o dom era para acalentar, era para ver o sofrimento e entender, e diante do sofrimento e o entendimento, ele poder auxiliar mais. Não era só para ganho particular ou egóico dele, de ficar sabendo o que cada criatura fez. Porque que saber o que a gente fez no passado, gente, não ajuda. Saber o que fomos no passado não ajuda, é perigoso. Porque a criatura pode ficar preso no passado. Foi o que aconteceu com Joel. Ele estava vivendo uma existência, identificou que ele foi outro personagem e começou a correr atrás dos personagens que ele foi e com quem ele tinha vivido. E ele não parou mais, ele não conseguia mais parar, ele só queria saber dos personagens, dos amigos, onde estava, se estava encarnado, de que forma, e é o que ele vai nos dizer. Ele diz que virou tipo um vício, né? A volúpia das grandes sensações é que pode ser tão prejudicial como álcool, que embriaga o sentido, fez-me esquecer os deveres mais santos. Os amigos espirituais falavam com ele? Falava. Joel. Mas Joel não queria saber. Ele queria saber onde está fulano. Cadê fulano? Então, o que ele falava aqui, ele fala textualmente. Ele só queria rever meus companheiros visíveis e invisíveis no setor das velhas lutas religiosas. Então, ele impunha a ele mesmo a obrigação de cada um deles, né, no seu tempo, catalogar quem é fulano, quem está reencarnado, daquela época e está agora. É o que ele foi fazer. Então, ele passou a viver no passado. Ele estava encarnado e começou a viver atrás de informações do passado. Vai, Fátima. Expendi um tempo enorme, dentro do qual fugia aos companheiros que me vinham pedir atividades a bem do próximo, engolfado em pesquisas referentes à Espanha do meu tempo. Exigia notícias de bispos, de autoridades políticas da época, de padres amigos que haviam errado tanto quanto eu mesmo. Não faltaram generosas advertências. Frequentemente, os colegas do nosso grupo espírita chamavam minha atenção para os problemas sérios de nossa casa. Eram sofredores que nos batiam à porta, situações que reclamavam testemunho cristão. Tínhamos um abrigo de órfãos em projeto, um ambulatório que começava a nascer e, sobretudo, serviços semanais de instruções evangélicas, nas noites de terça e sexta-feira. Mas qual? Eu não queria saber senão das minhas descobertas pessoais. Esqueci que o Senhor me permitia aquelas reminiscências não por satisfazer minha vaidade,
mas para que entendesse a extensão dos meus débitos para com os necessitados do mundo e me entregasse à obra de esclarecimento e conforto aos feridos da sorte. Contrariamente, pode ir? Pode. Contrariamente à expectativa dos abnegados amigos que me auxiliaram na obtenção da oportunidade sublime, não me movi no concurso fraterno e desinteressei-me da doutrina consoladora, que hoje revive o Evangelho de Jesus entre os homens. Somente procurei, a rigor, os que se encontravam afins comigo, desde o pretérito. Só um instante, só um instante. Ok. Então, ele tinha essas reminiscências, ele tinha esse dom, né? E quando acontece, ao invés de usar o dom tem finalidade, né? Ou seja, tinha esses sofredores que batiam a porta, né? Que reclamava as situações do testemunho cristão, o abrigo de órfão, né? Ambulatório, instruções evangélicas, né? Nas terças e sextas. Ou seja, ele tinha um trabalho. Os irmãos espirituais chamavam ele para o trabalho. Ele veio com essa reminiscência, esse dom de reminiscência, de perceber, identificar situações de vidas pretéritas, mas era para usar em favor de auxiliar aqueles que estavam sofrendo. O que é que ele faz? Ele vai fazer só a pesquisa egoística, ele quer saber das coisas dele. Tá? Ele não quer mais saber de nada, não quer saber dos amigos, dos bispos. Ele tinha uma nitidez tão grande dos nomes, e ele saiu catalogando. Onde é que está o padre tal, o bispo tal, em tal lugar. Ou seja, ele passou a viver em prol de uma existência que já tinha passado. Tudo dele correu atrás disso, e ele esquece o trabalho que tinha que ser feito. Vai, Fátima. Sim. Nesse propósito, descobri, com evidentes sinais de identidade, personalidades outroras eminentes em relação comigo. Reconheci o senhor Higino de Salcedo, grande proprietário de terras, que me havia sido magnânimo protetor perante as autoridades religiosas da Espanha, reencarnado como um proletário inteligente e honesto, mas em grande experiência de sacrifício individual. Revi o velho Gaspar de Lorenzo, figura solete de inquisidor cruel, que me quisera muito bem, reencarnado como paralítico e cego de nascença. E desse modo, meu amigo, passei a existência de surpresa em surpresa, de sensação em sensação. Eu, que renascera recordando para edificar alguma coisa de útil, transformei a lembrança em viciação da personalidade. Perdi a oportunidade bendita de redenção. E o pior é o estado de alucinação em que vivo. Com o meu erro, a mente desequilibrou-se e as perturbações psíquicas constituem doloroso martírio. Estou sendo submetida a tratamento magnético de longo tempo. Nesse momento, porém, o interlocutor... Só um instante. Ok. Então, o Joel está nos falando o que aconteceu. Ele, com o dom da reminiscência, de identificar, de ver, de olhar para a criatura e perceber o que tinha acontecido, porque você olha para alguém muito doente, uma doença degenerativa, por exemplo, uma loucura, né? Uma situação de... Você consegue compreender que aquilo faz parte da lei de causa e efeito, para ele era muito, e daria muito mais força para ele. Já fulano passou dessa a situação que ele fez, agora causa e efeito. Então, você poderia usar de palavras, de estímulos, né? De auxiliar aquelas criaturas que estão em sofrimento. Mas, ao invés de fazer isso, usar esses dons para auxílio, para equilibrar, para levantar as pessoas, né? Que foi o propósito dele, ele foi atrás dos interesses, identificar os amigos. E ele diz que identifica. Olha, aquele inquisitor agora é uma pessoa que vive uma situação difícil, né? Aí ele fala, o Gaspar de Lorenzo, né? Estava cego, reencarnou, cego de nascença, ou seja, ele não conseguia identificar que os erros do passado levavam essas criaturas a viverem agora uma reencarnação dolorosa, né?
E ele só queria catalogar. Só queria catalogar. E isso causou viciação. E fez com que ele misturasse a vida passada e presente. A vida que ele vivia e a vida que ele foi. Ele não mais sabia quem ele era. Ele achava que ainda era aquela outra pessoa. Né? E isso levou ao desequilíbrio. A mente dele se perturbou. Ele fala, a mente desequilibrada e as perturbações psíquicas constituem doloroso martírio. Ele enlouqueceu. Enlouqueceu. Ou seja, não é toda criatura que tem condições de ter acesso ao passado, gente. O nosso passado delituoso, ele passou. Ele passou, nosso passado já passou. Até as coisas de agora, nem que seja de outra existência, da agora mesmo, não vale a pena a gente ficar mexendo. Porque o passado, você não pode mudar o passado. A gente não pode mudar o passado. O que a gente pode fazer é alterar o presente. É tirar ensinamento do que aconteceu na nossa existência, as nossas dores, nossas dificuldades, mas não ficar revivendo o passado. Querer morar há 15 anos, 20 anos, há 30 anos naquilo que aconteceu. Porque não tem como eu evitar, aquilo já aconteceu. Então, ficar no passado é complicado, que leva a desequilíbrio. Vai, Fátima. Sim. Nesse momento, porém, o interlocutor empalideceu, de súbito. Os olhos, desmesuradamente abertos, vagavam como se fixasse quadros impressionantes, muito longe da nossa perspectiva. Depois cambaleou, mas Vicente o amparou de pronto, e, passando-lhe a destra na fronte, murmurava em voz firme: Joel, Joel, não se entregue às impressões do passado, volte ao presente de Deus. Profundamente admirado, notei que o convalescente regressava à expressão normal, esfregando os olhos. Gente, aqui é maravilhoso, olha. O Vicente percebe que o Joel entra em crise, né? É o que ele chama, ele vai com voz firme, Joel, não se entregue às impressões do passado. Joel ainda desencarnou no mundo espiritual enlouquecido, porque ele não sabia o que era presente, o que era passado. Tá? No mundo espiritual, ele ainda estava desequilibrado por muito tempo. Porque ele às vezes se fixava ainda nas questões das reminiscências. E o que a orientação é? Volte ao presente de Deus. Observe essa expressão, gente. Presente de Deus. Presente, ela é uma dádiva, né? A palavra representa uma dádiva, algo que você dá para alguém, mas também ela está entre o passado e o futuro, não é? Então, presente de Deus, ou seja, por mais que tenha acontecido conosco o que quer que tenha acontecido, nós estamos no presente que é dado por Deus, que é um presente. Nesse momento, a gente está recebendo um presente. Podemos mudar o passado? Não. Mas podemos agora, no presente, aproveitá-lo para transformar o nosso futuro. Aproveitemos nós agora, nesse momento, essa existência, o presente que Deus nos dá, que é estarmos agora no presente. O passado passou. Não nos apeguemos ao passado. Deixa o passado. Aqui e acolá a gente olha para tirar conclusões, experiência, né? Olha pelo retrovisor, né? Mas não fica focado no passado. Ninguém dirige um carro olhando para trás. A gente olha para frente. Aqui e acolá a gente olha no retrovisor para ver as consequências ou não do que aconteceu. Mas o mais importante é o agora, o presente de Deus. Lembre-se, Deus está nos dando um presente, que é o agora. Esse é o nosso presente que Deus nos dá. Por mais doloroso, por mais difícil, por mais complicado que tenha sido a nossa vida, nós estamos agora num momento legal. Nós estamos recebendo essa dádiva.
é o presente. Aproveitemos o presente. Meu muito obrigado. Valeu, gente. Obrigada. Valeu. Deus abençoe. Espero que tenham gostado. Ainda vamos ter mais situações. Leiam o próximo momento. Se tiver Ixi, cadê a dúvida, prece final? Nem tem vamos prece fazer. final. Se tiver dúvidas, leiam, faça pergunta, traga situações, tá? Que Jesus abençoe a todos, que tenhamos uma ótima semana, que todos vocês estejam com saúde, paz, né, no coração e a presença de Jesus sempre. Meu muito obrigado. Valeu, gente. Boa noite. Boa noite. Amém, amém. Boa noite, boa noite. Valeu, boa noite. Tchau, Lara. Tchau, Lúcia. Tchau, Ela, Aparecida. Boa Márcia. noite. Tchau, tchau. Até mais. Valeu. Boa noite a todos, gente. Valeu, boa noite.